Diácono Felipe, um dos nossos agentes, está responsável por nos alimentar nessa noite. Vamos dar o bem-vindo bem caloroso, irmãos? Vamos lá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Com a palavra, homem. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Sem perda de tempo, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Atos. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. A partir do verso de número 25. Todos acharam? Hoje é um culto de missões e vamos falar sobre 2 missionários. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal. Não te faças... Meu irmão, perdi aqui. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Glória a Deus. O livro de Atos, meus irmãos, escrito por Lucas, começa no capítulo de número 1, com Jesus ele deixando uma promessa para os seus apóstolos. Jesus ele começa a conversar com aqueles homens e diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E ele ainda diz mais: e quando vocês forem cheios, vocês pegarão em Jerusalém, na Judéia, Samaria e a todos os confins da terra. A Bíblia vai dizer que aqueles homens, com aquelas mulheres, eles ficaram em oração. Lá no capítulo de número 2 do livro de Atos, vai dizer que a promessa se cumpriu. Vai dizer que o Espírito Santo veio como um som de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Perceba que primeiro Jesus fala com eles que antes deles saírem para pregar o Evangelho, primeiro eles tinham que receber um poder do alto. Primeiro eles tinham que receber um revestimento dos céus. Porque o crente, quando ele anda despreparado, o diabo ele pode até envergonhar, mas um crente revestido do poder de Deus, pode vir perseguição, pode vir pedrada, pode vir prisão, pode vir açoite, mas ele está firme em Cristo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando o Espírito Santo desceu naquela casa, aqueles homens começaram a falar em línguas como de fogo, e aqueles homens estrangeiros que estavam passando começaram a ouvir aqueles homens
exaltando a Deus na sua língua. E muitos deles disseram: eles estão embriagados. Mas eles não sabiam que era a promessa de Deus que estava se cumprindo. Era a promessa de Deus que estava se cumprindo. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele começa a pregar. Aleluia. Pedro, ele começa a pregar, começa a ministrar sobre o que tinha acontecido desde o Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer que aproximadamente 3.000 almas aceitaram a Jesus. O avivamento tinha começado. A chama do Espírito Santo já estava ardendo no coração. Aleluia! E aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Já no capítulo de número 3 do livro de Atos, a Bíblia vai dizer que Pedro e João estavam indo para o templo orar. A Bíblia vai dizer que tinha um paralítico na porta formosa. A Bíblia vai dizer que o paralítico pede uma esmola. Eles olham para aquele paralítico e diz: não tenho prata e nem ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Clébio estava comentando aqui na escola dominical, eu achei até interessante. Quando Jesus, ele mandou Pedro ir pescar um peixe e tirar um denário. Mas ali não, Pedro, ele chegou com João e diz: olha, levanta-te e anda. É isso que eu tenho, então eu te dou. O que é que você tem a oferecer? O que é que você tem a oferecer? O que é que você está fazendo? Porque aquele homem era colocado na porta do templo todos os dias. E nenhum homem tinha poder de levantar ele. Se fosse pelos outros, ele continuaria ali mendigando. Mas a vida dele foi restaurada. E por causa deste milagre, veio a primeira perseguição. Tem muitos crentes dizendo: Lula entrou no poder, é que vai começar a perseguição. Eu tenho algo para te dizer. A perseguição pode vir, irmãos, mas em meio à perseguição a igreja cresce. É em meio à perseguição que a igreja cresce. Tem muitos crentes dizendo: a igreja vai fechar. Não fecha não. Não fecha não, porque maior perseguição nós já passamos, os nossos irmãos já passaram. Você sabe o que é você ser lançado em uma arena e vir leões te atacar por causa do evangelho, por causa que aqueles homens não negavam o verdadeiro evangelho. Hoje nós não saímos nem para evangelizar, irmãos. Muitas das vezes ficamos em quatro paredes, acomodados, enquanto aqueles irmãos em meia pedrada, em meia perseguição, eles estavam prosseguindo, estavam falando de Jesus, estavam pregando o verdadeiro evangelho. Enquanto nós, muitas das vezes, estamos cansados, estamos fadigados. Se nós formos olhar o livro de Atos todo, a perseguição da igreja, irmãos, o que nós passamos aqui não é nada. O que nós passamos aqui não é nada. No capítulo de número 5 surge outra perseguição. E os irmãos crescendo,
Quanto mais perseguiam, Rodrigo, olha, eles cresciam. E quanto mais batiam nele, cresciam. Aleluia. No verso 7, no capítulo de número 6, separam-se os diáconos, homens cheios do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo. Temos o exemplo de Estevão, no capítulo 7. A Bíblia vai dizer que aquele homem, por pregar um evangelho, foi morto a pedradas. Mas ele não se importou com as pedradas. Ele estava olhando para o alto. Ele estava olhando para o céu. Enquanto nós muitas das vezes ficamos olhando para a picuinha. Enquanto nós muitas das vezes ficamos com raivinha do nosso irmão. Porque ele falou mal. Porque ele está perseguindo. Ei, crente, faça o seu papel, que em meio à perseguição você cresce. É em meio à perseguição que você cresce. Aí surge um homem no capítulo de número 9. Saulo, um perseguidor da igreja. A Bíblia vai dizer que ele está a caminho de Damasco. Está a caminho de Damasco. E Jesus aparece para ele. E disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E naquele momento Saulo ele ficou cego. E Deus ele fala com Ananias. Ananias, vai lá na rua direita, que tem um homem que eu quero que você vá lá, ser usado para ele. A Bíblia vai dizer: Senhor, aquele homem, Saulo, o perseguidor. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Ai, Deus é Ele mesmo. Pois para Ele é vaso escolhido, para levar a minha palavra aos gentios. E Ele sofrerá pelo Evangelho. A Bíblia vai dizer que Ananias vai lá, bota a mão sobre Paulo, as escamas caem por terra, e ele é cheio do Espírito Santo. E eu quero falar um pouco sobre Paulo, sobre o que ele passou nesse capítulo de número 16 de Atos. A Bíblia vai dizer que eles indo ao templo para orar, se levanta uma mulher com espírito de adivinhação. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, logo ao perceberem que aquela mulher estava com espírito de adivinhação, porque disse: olha, certamente ali são homens de Deus. Eles colocaram a mão sobre aquela mulher que dava muito lucro para os seus senhores e expulsaram o espírito daquela mulher. E por causa disso, eles foram açoitados e presos por pregar um evangelho, irmãos. Eu quero que você pense, irmãos, hoje é noite de reflexão. Será que quando a perseguição vir, será que nós vamos estar preparados para suportar, irmãos? Será que nós vamos morrer por Jesus? Ou será que nós vamos negar esse Cristo? Será que nós vamos morrer por Jesus? Será que nós vamos sofrer por causa da perseguição? Ou vamos negar este Cristo? Paulo e Silas, açoitados, todo esculachado, todo machucado, lançaram na prisão.
mas uma voz de um adorador ninguém cala. O corpo pode estar todo machucado, o corpo pode estar todo ferido, mas a voz do adorador ninguém cala. A Bíblia vai dizer lá no verso de número 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Paulo e Silas poderiam estar todo machucado, todo dilacerado, sangrando, mas ele não reclamou, ele não murmurou, ele somente adorou. Eles somente adoraram a este Deus. Será que o que nós estamos fazendo em meio às provas, o que nós estamos fazendo em meio à perseguição, será que nós estamos reclamando? Ou será que nós estamos adorando? A Bíblia vai dizer que os outros presos o escutavam. A Bíblia vai dizer que os outros presos escutavam eles clamando. Aleluia. E de repente sobreveio um grande terremoto, a ponto do cárcere se mover e as prisões de todos serem soltas. Veja o que a sua adoração ela faz. Veja o que a sua adoração ela faz. Muitas das vezes nós estamos adorando em meio à perseguição, em meio às lutas, em meio às frustrações. Achamos que ninguém está de olho. Achamos que não vai dar em nada. Mas nesta noite, Deus está fazendo mover na sua vida. Deus está quebrando prisões desta noite. Deus está movendo cárceres desta noite. Pelo poder da tua adoração. Pelo poder da tua adoração. Não murmure em meio às provas. Não murmure em meio às perseguições. Somente adore. Até mesmo porque os outros presos estavam escutando eles clamarem. Olha o testemunho. Olha o testemunho. Muitas das vezes nós murmurando. Muitas das vezes tem alguém do nosso lado que está olhando para a tua vida. Que está olhando para o que você está tanto reclamando. Temos que ser testemunho. Temos que dar testemunho. E o mover foi tão grande, irmãos, que não foi só a prisão de Paulo e Silas que se soltou. A Bíblia vai dizer que foi todas as prisões. E saiba de uma coisa, meu amado. Se Deus ele te leva para um lugar, se Deus ele te coloca em algum estreito, saiba que Ele tem um propósito. Saiba que Ele tem um propósito em meio a essa perseguição. Saiba que Ele tem um propósito em meio a esta prisão que você está atravessando. Saiba que Ele tem um propósito em meio a este deserto. E o propósito de Paulo e Silas está ali. Foi almas. Foi almas. Que o nosso propósito, irmãos, seja almas, seja vidas para o Senhor. A Bíblia vai dizer: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tomou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos.
E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E atirando-os fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Houve um propósito. Aquele homem, ele ia tirando a própria vida dele. Mas de vez de Paulo, Paulo poderia fugir. Mas Paulo, como servo de Deus, ele segurou e disse: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, e tomando-lhe ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-se os vergões, e logo foi batizado, e todos os seus. Saiba, meu querido, se Deus está te levando para um processo, saiba que Ele tem um propósito. Saiba que Ele tem um propósito em meio a este deserto, em meio a esta perseguição. Saiba que Ele tem este propósito para tu e para a tua família. Talvez você esteja dizendo: Senhor, a minha família não te serve, a minha família está afastada de ti. Mas creia na promessa de Deus, que tu e a tua casa será salvo. Glória a Deus. Em meio à perseguição, em meio à perseguição, e Paulo e Silas saíram daquela prisão com a mente tranquila, irmãos, porque servo de Deus tem que ser assim. Servo de Deus não tem que fazer nada errado, não. Tem que esperar o tempo certo, o momento certo. Se eles tivessem murmurado, nada teria acontecido. Mas o crente, quando é cheio de Deus verdadeiramente, ele passa pela prova dando glória a Deus. Ele passa pela prova dando aleluia, louvando a Deus. Que nós venhamos, irmãos, ter essa mente. Em meio à perseguição, continuar adorando. Em meio à perseguição, pregar o Evangelho. Em meio à perseguição, evangelizar. Vamos nos desprender, irmãos. Vamos sair dessas quatro paredes. Vamos ver o livro de Atos e colocar em prática na nossa vida. Porque muitas das vezes vai ser duro pregar um Evangelho. Mas não te preocupes, Deus te deu autoridade em tuas mãos. Deus te deu autoridade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguma alma para Jesus nesta noite hoje? Tem alguma alma que ainda não é cristã? Tem alguém que ainda não é cristão? Se não tem, que Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos. Você pode louvar a Deus por essa boa palavra. Que Deus continue abençoando nossos agentes missionários. E que os nossos corações venham a arder pela obra missionária. Hoje pela manhã o Kleber distribuiu para nós, mastigadinho aqui, ó, o critério para a gente fazer missões, não é isso, Kleber? E eu colei ali no quadro. Depois você passe ali, tira uma foto, meditem nisso, e que o vosso coração venha a arder pela obra missionária. Segunda-feira, amanhã, 19h30,